Irmãos e irmãs, vamos abrir a nossa Bíblia lá em livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Obrigado, Zé. A partir do verso 1 mesmo, texto bem conhecido. A mão do Senhor veio sobre mim, o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: Filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: Ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: Filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano: ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nestes corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército. Pai, te damos graças pela tua palavra, viva, poderosa e eficaz, penetrante, que tem a capacidade de mudar a nossa consciência, o nosso coração, os nossos desejos, os nossos amores. E essa é a nossa esperança nessa manhã. Ao meditarmos na tua Escritura, ela encontra em nós um solo fértil para que caia sobre o nosso coração e produza em nós os frutos dignos do teu Evangelho, Senhor. É a nossa oração nessa manhã, no nome poderoso de Jesus. Meus irmãos, nessa manhã é uma imensa alegria a gente estar aqui no início desse ano, um novo ano que se inicia, e nada melhor do que entrarmos no ano mergulhados no coração da palavra de Deus. E como um dos pastores aqui dessa igreja, eu sinto nessa manhã, e não só nessa manhã, mas durante toda essa semana, quando imaginei que fosse eu que fosse ministrar, o peso da responsabilidade dessa primeira mensagem do ano, de trazer algo para o nosso coração, que alimente em nós o amor de Deus, que nos torne semelhantes a Cristo, que torne a nossa fé um pouco mais viva e também palpável, a fim de a gente experimentar tudo que o Senhor tem para nós nesse novo ano. E meditando no que o pastor Levi trouxe aqui no culto da virada, fazendo um balanço de 2025, olhando para tudo que nós falamos e ministramos durante esse ano de 2025, entendi da parte de Deus que desenvolver uma linha como foi feito em 2025. Em 2025 nós meditamos ali no início do ano, os primeiros meses, na carta de Pedro, falando sobre a verdadeira alegria, trazendo ali os pontos que Pedro traz. Depois aprofundamos um pouco mais, trazendo esses pontos à luz das cartas de Apocalipse, como que essas cartas são atemporais e conversam com a igreja nos tempos de hoje. Falamos também sobre semear ações e finalizamos o ano falando sobre as teofanias, as aparições de Cristo no Velho Testamento e como isso se aplica também na nossa vida. E o que eu quero trazer para esse ano é justamente desenvolver também uma linha de entendimento capaz de conectar cada mensagem que a gente ouve em cada domingo
uma a outra estabelecer os fundamentos para que nós, como igreja, possamos romper no que se refere a viver uma vida prática, uma vida cristã com esse fundamento. Nós temos alguns projetos esse ano, alguns desafios, alguns eventos que nós queremos falar. O pastor Levi já falou aqui de alguns no ano passado, e a gente quer experimentar essa vida mais prática da igreja. E eu compreendi que o ano de 2025 foi ótimo para a gente trazer a compreensão do entendimento da verdadeira alegria e como isso nos fundamenta para viver em qualquer circunstância. E eu quero usar a mesma metodologia para a gente desenvolver um raciocínio coerente com embasamento bíblico, para que nesse ano a gente possa sair da compreensão para a prática. E é por isso que eu trouxe aqui esse texto de Ezequiel, que é o tema da nossa mensagem. Nós não vamos estudar propriamente o texto nessa manhã, nós vamos fazer isso na próxima mensagem, mas eu quero abrir esse texto com esse texto de Ezequiel para a gente falar sobre a experiência viva de uma igreja que age, que vive no Espírito Santo. Uma mensagem que eu acredito que é extremamente importante para os nossos dias, que pode ter a capacidade de tocar o fundo na nossa alma, de olhar para um cenário caótico e ver como que o Espírito de Deus, ele tem a capacidade de trazer vida onde há morte, onde há desesperança. E a vida no Espírito é uma vida que é de extrema necessidade para todo cristão. Então, olhe para esse cenário de Ezequiel e imagine comigo esse profeta diante dessa situação. Ele está diante de um vale enorme, um vale coberto de ossos completamente velhos, ressecados, sem um pingo de vida. Ele olha para aquele lugar, ele não consegue enxergar futuro, não consegue enxergar esperança, e em muitas vezes esse é a nossa situação. A gente olha para a vida, a gente olha para o cenário político, a gente olha para o país, e às vezes nós nos sentimos sem esperança, cansados, desanimados, como se os nossos afazeres, a nossa vida, ela diariamente sugasse toda a nossa energia e a nossa alegria, sugasse todo o nosso ânimo, toda a nossa esperança. E quando eu estou falando isso, eu estou falando da sociedade lá fora, mas também principalmente na vida de muitos cristãos, que têm depositado a sua esperança em coisas que são terrenas, em líderes políticos. Nós encontramos uma sociedade que ela está esgotada. Estudos já mostram isso. Estudos já mostram a depressão como o mal do século. Estudos mostram esse esgotamento de tentar provar ao mundo o nosso valor, de tentar sustentar para o mundo uma imagem intocável, de ter performance em tudo, de ter performance em todas as áreas que compõem a nossa vida, seja trabalho, como pais, como filhos, como amigos e até mesmo na fé cristã, de sempre ter a palavra certa, a palavra correta, a palavra de fé. Muitos têm vivido um cristianismo como um projeto pessoal. Quando não conseguem conquistar vitórias e sucesso lá fora, acabam se voltando para o cristianismo numa forma de autoaperfeiçoamento espiritual para conquistar o que se não conquistou lá fora. E como eu digo muitas vezes, esse tipo de teologia, esse tipo de ideia, esse tipo de fundamento é um modelo e uma teologia com prazo de validade. Uma hora ela cansa, uma hora ela esgota, uma hora ela leva a pessoa ao esgotamento, como diria Spurgeon, espiritual. Esse aqui provavelmente se assemelha com o cenário de Ezequiel, uma visão de sequidão. Mas veja que interessante, para todo cenário de caos, para todo cenário de fracasso, para todo cenário de sequidão, entra Deus na cena. Entra um Deus que, de certa forma, ele é até um pouco sarcástico, porque olha a pergunta que ele faz a Ezequiel: esses ossos podem voltar à vida? Talvez eu e você, num cenário como esse, evidentemente que
falaríamos que não. Mas Ezequiel, ele está tão cansado, ele tem um coração tão humilde diante de Deus, um coração tão humilhado diante de uma cena caótica, que ele responde: só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe, porque tu és o Deus, tu és aquele que governa. E essa visão, meus irmãos, não é uma visão só de Ezequiel. Essa visão é uma visão que grita para nós hoje. Essa visão é uma visão que ecoa a verdade reformada de que sem o Espírito Santo nós somos como poeiras jogadas ao vento. Nós precisamos desesperadamente do sopro de Deus para fazer qualquer coisa para Deus. Nós precisamos desesperadamente da ação, do movimento do Espírito sobre o nosso coração e a nossa igreja, para nos levantar e ser uma igreja missional que arromba as portas do inferno no nome de Jesus. Lutero vai nos lembrar em suas batalhas pela graça que um homem sozinho, ele é completamente prisioneiro do pecado, mas Deus, com a sua misericórdia irresistível, tem a capacidade de levantá-lo e de socorrê-lo. Agostinho vai dizer em seu livro A Cidade de Deus que ele via o exílio como uma jornada terrena. Essa jornada que está cheia de altos e também de baixos. Mas o Espírito Santo tem a capacidade de nos guiar à cidade que é eterna. Lutero, nas suas mensagens sobre Ezequiel, ele dizia que o exílio não era uma lição dura pela infidelidade apenas, mas uma prova do amor de Deus que não desiste. Assim como a teologia da cruz, assim como a teologia do próprio apóstolo Paulo, onde diz que quando somos fracos, é aí que nos tornamos fortes. John Calvin, nas suas Institutas, no livro 2, ele vai dizer que Deus usa o caos para mostrar como ele pode controlar a história, usando até mesmo reis pagãos para ensinar o seu povo a dependência dele. John Calvin vai dizer que Deus faz isso visando que a igreja seja restaurada e confirmada simplesmente na graça. Charles Spurgeon pregava sobre esse capítulo de Ezequiel 37, dizendo que no vale há humilhação, mas é no vale que Deus também planta sementes de glória. Jonathan Edwards, que é um avivalista, quando fala no seu livro A História sobre a Redenção, ele vai conectar esse episódio de Ezequiel ao grande plano de Deus, que sempre preserva um remanescente. Nós falamos sobre isso também o ano passado. Nas igrejas de Apocalipse, Deus sempre tem um remanescente. É como um filme épico, onde sempre tem um herói que se levanta e é usado para vencer no final. Abraham Kuyper, que é um teólogo que também nós repetimos aqui muito, quando ele vai falar na sua obra O Espírito Santo, ele aplica esse texto ao mundo de hoje, dizendo que igrejas caóticas, igrejas exiladas em sociedades seculares, precisam de um sopro divino para poder brilhar em meio à escuridão. Francis Schaeffer, falando no seu livro Como Havemos de Viver, compara o nosso tempo de crise cultural, onde nós sentimos exílio espiritual em meio às telas e também barulhos. Então me ouça nessa manhã. Vamos tentar conectar o nosso coração a essa mensagem. Todos nós estamos vivendo caos na nossa vida. Alguns em graus maiores, outros em graus menores. Porque a gente está rodeado de pressões por essa performance. Nós estamos lidando com redes sociais que a todo tempo estão mostrando vidas perfeitas. Nós estamos lidando com pressões de todos os lados, seja na escola, seja na faculdade, seja entre os nossos amigos, seja entre a nossa família, seja no trabalho, todos esperando que a gente seja excelente em tudo. Parece que a vida tem corrido tão depressa, que a gente está correndo contra o tempo para tentar dar conta de tudo. E eu não sei você, mas eu tenho a sensação de que eu chego no final do dia
ou chego no final de semana completamente esgotado, completamente com as minhas energias sugadas, secos. E só um adendo aqui: quanto mais ocupado nós estamos, essa é exatamente a estratégia de Faraó para não permitir que a gente adore a Deus com excelência. O povo no exílio, o povo no Egito, Faraó aumentou a carga de trabalho justamente para eles não pensarem em Deus, para não meditarem em Deus, para não estarem com Deus. Então, olhando para o texto de Ezequiel, essa é uma mensagem não só histórica na vida de Israel, como é uma mensagem para todos nós, que nos sentimos diante de vales secos. Todos nós vamos enfrentar vales secos em algum momento na vida. E a pergunta que fica para nós, e que eu quero tentar responder nessa manhã, é como podemos nos livrar dessa sequidão? E a Bíblia é bem clara em relação a isso: somente com o sopro divino. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Deus nos vivificou por amor. Em Romanos capítulo 8 também ele diz que é o Espírito que traz vida em meio à morte. Jesus, em João capítulo 3, vai falar sobre esse novo nascimento, que é necessário que o Espírito, que a gente nasça da água e do Espírito. E é esse Espírito que nos guia, esse Espírito que nos sopra, esse Espírito poderoso, esse Espírito misterioso, esse Espírito transformador que dá fôlego de vida para nós. A gente olha para esses textos e a gente só pode concluir uma coisa: que a semente de Deus, através do Espírito, é que nos livra de uma vida seca, é que nos levanta como um exército para enfrentar as guerras de Deus. E olha, irmãos, para não ficar só aqui no meu achismo, a história está cheia desse entendimento. Agostinho, por exemplo, no seu livro Confissões, ele chorava, e uma das frases que a gente mais conhece dele é: nos fizeste para ti, e o nosso coração anda inquieto até te encontrar. Spurgeon, ele vai pregar com lágrimas, dizendo que sem o orvalho do Espírito, o coração é apenas um deserto. Um pregador mais contemporâneo dos nossos dias, Tim Keller, falando sobre as cidades modernas, ele diz que em meio ao estresse urbano, nós precisamos do sopro do Espírito, para não virarmos robôs sem alma. Irmãos, e como isso é a realidade nos nossos dias? Você está em qualquer evento, você está em qualquer confraternização, as pessoas elas não se conectam mais, elas não olham mais nos olhos uns dos outros, é vidrado no celular, é vidrado no que está acontecendo no mundo, robôs sem alma. Você tenta conversar com alguém e a conversa parece que não se aprofunda, que não existe alma ali. Francis Schaeffer via isso como um chamado para a igreja, justamente para confrontar uma cultura vazia, onde as pessoas elas estão correndo atrás de coisas que não satisfazem, que não preenchem. É por isso que Abraham Kuyper, a gente repete aqui exaustivamente a frase dele: Cristo está reivindicando cada pedaço da nossa vida, inclusive dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho, dos nossos celulares. C.S. Lewis, com a sua imaginação brilhante, ele comparava isso a acordar de um sonho ruim para uma realidade que é eterna. Lutero, ao falar sobre isso no seu livro Cativeiro Babilônico, ele vai dizer que somente a graça pode nos libertar de uma vida sem alma. Edwards, que eu já citei aqui, esse pregador apaixonado, que trouxe um avivamento sobre a sua época, vai descrever no seu livro Afeições Religiosas, se você puder ler esse livro, é muito bom, que as afeições verdadeiras só podem vir quando o Espírito Santo
acende o fogo no nosso peito. Então o que eu queria trazer como primeira mensagem do ano é justamente esse convite. Esse convite para meditarmos sobre a experiência viva com o Espírito Santo. Para que a gente possa, como uma família, como o Fernando falou aqui, uma família unida, nos abrirmos, mas não ao redor da mesa mais, como foi nos últimos anos, mas ao redor da fogueira do Espírito. Que a gente possa trazer à lembrança histórias que nós experimentamos com Deus, milagres que nós provamos com Deus, esperanças, e confiando novamente que o sopro do Espírito vai mover nos nossos dias nesse ano de 2026. O que eu percebo para esse ano é que para a gente ser uma igreja missional, para a gente avançar, para a gente ser uma igreja intencional, que a gente deseja ser nesse ano, depende profundamente desse mover de Deus no nosso coração, desse mover do Espírito em cada um de nós, para que a gente possa levar isso para fora, para que a gente possa contar isso aos nossos filhos, para que eles também se apaixonem pelo Espírito de Deus, para que a gente possa, inclusive, reordenar os nossos amores e o nosso tempo para servir mais, para ouvir mais de Deus, para entrar no que Ele está construindo nesses dias. E meus irmãos, eu me sinto com muita emoção ao falar sobre isso, porque já é exatamente o que eu vejo Deus fazendo na vida de Ezequiel e na nação de Israel. A nossa tarefa nessa manhã é não entrar propriamente no texto de Ezequiel, mas entender o que está acontecendo aqui, por volta do século 593 a.C. O que Deus está fazendo no meio desse caos, dessa sequidão? Ezequiel está aqui num período de exílio babilônico. Israel tinha sido raptada pelo rei e levado para o exílio. Agora imagine o povo de Israel, um povo que foi tido como o povo mais forte, que ganhou inúmeras guerras, que tinha como um de seus guerreiros Davi, um derrubador de gigantes, uma nação forte, uma nação conhecida, temida entre os seus inimigos. Mas o que ela está experimentando nesse momento é que é um arraso, é um caos provocado por uma perda de confiança em Deus. Ela está arrasada, cheia de idolatria, cheia de injustiça. Jeremias, que é um contemporâneo de Ezequiel, vai dizer lá no capítulo 2 do seu livro, que essa nação trocou a fonte de água viva por poços furados. Então Ezequiel aqui está diante de um caos, diante de um exílio, diante de um aprisionamento feito por Nabucodonosor. O templo está destruído, a cidade está arrasada, tudo em ruínas. O pastor Levi até que citou aqui, no final do ano, o texto de Neemias. Uma cidade completamente caótica, chorosa, solitária. E aí vem Ezequiel. Deus leva esse homem para esse caos, diante de um povo desanimado, diante de um povo que se sente exatamente como a descrição desse vale, seco, sem vida, sem casa, sem esperança. Parece um cenário do cristianismo moderno em nossos dias. Mas olha como que Deus age na história. Veja como que Deus não perde o controle da história, como Ele governa. Se a gente olhar para o livro inteiro de Ezequiel, a gente pode dividir esse livro em 3 blocos. O primeiro bloco, do capítulo 21 ao 24, Deus faz, através da vida de Ezequiel,
alertas, duros contra a nação. No capítulo 25 ao 32, Deus usa Ezequiel para falar de julgamentos contra nações inimigas de Israel. E do capítulo 33 ao 48, vem a virada para a esperança. A virada para a manifestação do poder de Deus. Se a gente olhar do ponto de vista histórico, a gente vai entender que as profecias que Ezequiel dá, do 33 ao 48, se cumprem para Ciro, por volta do ano 539 a.C., onde ele liberta o povo. Mas se a gente olhar do ponto de vista da edificação da igreja, que o Senhor prometeu lá nos evangelhos, nós podemos ir além. Nós podemos ver esse ciclo acontecendo em toda a história da igreja. Nós aprendemos que no final do ano passado, a gente pode enxergar Cristo intervindo na história. E Ezequiel não está apenas realizando uma profecia específica para Israel. Ele está realizando uma profecia que vai ser aplicada ao longo da edificação da igreja de Jesus. Porque Isaías 43, por exemplo, Deus usa o profeta Isaías para anunciar que Deus juntaria o povo disperso, assim como Ele está juntando aqui os ossos secos, se unindo. E lá em Atos capítulo 2, no Pentecostes, é como um eco do que acontece aqui em Ezequiel, onde o Espírito Santo vem e vivifica a nova igreja, levantando um grande exército. Isso que acontece durante toda a construção e edificação da igreja de Jesus, meus irmãos. A gente vai ver que a igreja vai passar por períodos de sequidão, períodos caóticos, isso tanto comunitário quanto individual, mas Deus sempre está levantando gente para falar, para despertar o amor e o fogo do Espírito no coração da igreja. O primeiro exemplo que a gente enxerga na história é justamente a reforma protestante. A igreja estava como um vale de ossos secos, corrupta, vendendo indulgências, confiando mais nas obras do que na graça, uma igreja que se distanciou da palavra, e aí Deus levanta um profeta, Lutero, um homem atormentado, que em 1517 prega nas portas de Wittenberg as 95 teses, e ele redescobre algo: o justo viverá pela fé. É a partir daquele momento que o sopro divino passa pela igreja. A intervenção, o governo de Deus passa, o Espírito sopra sobre esse vale da igreja pervertida, corrupta e que confiava nas obras. E como Lutero dizia, a salvação é somente pela graça. E há um mover de Deus na igreja. Esse mover é sistematizado por John Calvino, que vai enfatizar a soberania de Deus. Mas o mais importante, milhões de pessoas são libertas no medo. Milhões de pessoas voltam a confiar na graça de Deus. Igrejas são despertadas, igrejas revivem. A Bíblia, ela deixa de ser um livro na mão de sacerdotes para ir para a mão e para línguas comuns. O que nós temos é Deus usando um homem falho, um homem atormentado, um homem sem esperança, um homem inseguro, para proclamar e soprar sobre a igreja o vento que muda o mundo, o vento que divide a história, uma situação real para libertar o povo escolhido. Mais tarde nós temos no século XVIII o grande despertar nas colônias americanas e na Inglaterra. Jonathan Edwards é usado para, com um sermão, trazer uma restauração na vida da igreja.
A igreja nesse século havia uma fé fria, formal, institucionalizada. Não havia fervor de Deus. E aí, Jonathan Edwards prega o sermão mais famoso da sua vida: pecadores nas mãos de um Deus irado. A igreja treme diante de tal palavra. Só que o sopro de Deus passa e acende o fogo no coração. Juntamente um contemporâneo de Edwards, George Whitefield, em Northam, ele vai espalhar esse evangelho. E ele vai por toda a Inglaterra espalhar e trazer conversão. E você vê pessoas chorando, se arrependendo, sentindo o mover de Deus. Edwards vai escrever nesse livro de afeições religiosas como Deus tem a capacidade de iluminar corações mortos e trazer as verdadeiras afeições por Cristo. A igreja que estava fria e formal, ela é liberta de um legalismo para uma graça viva. Ela traz impacto na sociedade. Essa igreja, ela se torna uma igreja missionária. Essa igreja se torna uma igreja que estabelece justiça. Aliás, é daí que vem a libertação da escravatura. Com uma pregação, Jonathan Edwards gera tanto temor no coração dos seus ouvintes, que a história diz que os ouvintes se agarravam aos bancos, com medo de que o chão se abrisse e os levasse para o inferno. É Deus agindo na história. E o que nós precisamos para ser uma igreja missional que pratica a justiça é justamente desse movimento de Deus. A gente olha outros avivamentos que vão ecoar isso também. O avivamento de Gales, por exemplo, em 1904, com Evan Roberts. Conta-se na história que houve tanto avivamento no país de Gales que os bares fecharam, porque milhares de pessoas se convertiam. A gente tem em 1906 a Rua Azusa, que embora a gente tenha as nossas ressalvas em relação ao movimento pentecostal, uma coisa é fato: são igrejas pentecostais que mais atuaram nas periferias e despertaram um movimento de amor, de entrega e de salvação. Plantaram milhares de igrejas. Nós temos inclusive avivamentos modernos, como na Coreia do Norte, onde irmãos com oração fervorosa trouxeram transformação social. E a grande questão é: o que une tudo isso? Somente uma coisa, meus irmãos: o sopro de Deus no coração humano. É esse sopro que tem a capacidade de convencer o homem do pecado. É esse sopro que tem a capacidade de regenerar a nossa vida, de nos redimir, de trazer libertação da carne e de nos enviar para uma missão. É esse sopro que movimenta a vida da igreja. Não são estratégias, não são marketing, não é posts instagramáveis, é o sopro divino. Charles Spurgeon vai dizer que avivamento é Deus soprando vida em nossos secos. E Tim Keller vai dizer que em cidades que estão estressadas, somente o Espírito pode renovar a esperança. Francis Schaeffer via isso como uma forma de intervir numa cultura que está vazia. E é nesse ponto da história que a gente tem que perguntar: o que nós fazemos? Como igreja reformada raiz, a gente só precisa entender o que Deus está fazendo e clamar a Ele: faz de novo, faz em nós. E essa é a esperança que eu quero trazer para o nosso coração nessa primeira mensagem. Esse tipo de fogo para despertar o nosso coração em 2026. Diante de tantos vales que a gente possa enfrentar, ou que talvez estejamos enfrentando, seja eles de qualquer ordem: depressão, vícios, frieza, vales de saúde, familiar, financeiro, políticos. Aonde houver um vale,
existe um Deus que quer soprar sobre ele. E esse Deus, ele quer nos usar, como usou a nação de Israel, para levantar um exército e para libertar e despertar nações para o seu evangelho. O que nós estamos falando nessa manhã, nesse primeiro culto, é um chamado para que a gente entre nesse movimento, para orar por isso, para agir em função disso, para viver essa vida plena, como o próprio Cristo nos prometeu. E como que a gente pode aprender com esses fatos históricos e aplicar para a nossa vida, para entrar nesse movimento? De coração aberto, meus irmãos, com uma família reunida aqui, abrindo o nosso coração, quero te falar sobre alguns pontos. Primeiro, olhar para trás com os olhos da fé. Olhar para esses fatos históricos, para essas intervenções divinas na história, onde Deus entra na história e levanta homens, e crer que Deus pode fazer a mesma coisa nos nossos dias. Assim como Deus levantou Lutero e Calvino na Reforma, que não miravam em números, que não miravam em quantas igrejas plantaram, mas que miravam exclusivamente num retorno às Escrituras, num despertar de corações, num coração radicalmente humilde em fidelidade à palavra. Então, olhar para trás com humildade e dizer: Deus, faz de novo. Ao invés de nós investirmos em alvos de exatas, porque todos nós no começo do ano fazemos alvos de exatas, né? Quero perder tantos 15 quilos, quero ler tantos livros, quero fazer isso, quero fazer aquilo, alvos de exatas, quero ganhar tanto. Por que não investimos em alvos de humanas? Senhor, dilata o meu coração. Senhor, expande a minha consciência. Uma coisa que não dá para mensurar. É comum a gente fazer alvos com números, mas por que não deixamos isso de lado esse ano? Se queremos crescer em Deus, se queremos avançar como igreja, pregar fielmente a palavra, o Evangelho, que nas palavras do apóstolo Paulo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Somente assim a gente pode experimentar um avivamento como esses homens experimentaram. E eu não estou falando de um avivamento com aquela linguagem poética e emocional, não é isso. Mas um avivamento que quebranta corações, um avivamento que ele despreza aquilo que não é verdade das Escrituras. Francis Schaeffer, no seu livro Como Havemos de Viver, nos diz que a igreja moderna deve confrontar a cultura não com estratégias, mas com verdade bíblica e humilde. Esses homens que experimentaram isso nos mostram esse tipo de postura, de humildade, mas também de unidade. Como foi falado aqui pelo Fernando também, não há pregação eficaz sem um povo unido. Humildade nos chama para estar juntos. Humildade nos chama, unidade nos chama para abrir mão até mesmo de preferências, de gostos. Unidade nos chama para orar inclusive juntos. Como a gente vê em toda a história desses avivamentos. Jonathan Edwards e George Whitefield oravam juntos. Não havia metas mensuráveis, como alcançar 1000 almas por mês, como fazer um batismo de 3.000 almas. Não, o que eles oravam era para que as afeições verdadeiras de Deus pudessem revestir o seu coração, para que as afeições de Deus pudessem extrapolar a sua vida. Whitefield pregava ao ar livre a milhares de pessoas, e o foco dele não era contar quantas mãos foram levantadas que aceitaram Jesus, mas quantas pessoas de fato obtiveram um arrependimento pessoal genuíno. É nessa época de George Whitefield que as ações
sociais, elas são expandidas. Tim Keller vai aplicar essa mesma ideia no seu livro A Igreja Centrada, porque nesse livro ele vai nos encorajar a gente esquecer os KPIs, né, corporativos. KPIs são metodologias de avaliação. E Tim Keller vai dizer que a gente tem que esquecer um pouco isso e buscar a Deus em oração comunitária. E é somente através da oração, nas palavras de Tim Keller, que Deus move os corações mais imprevisíveis. A gente tem um episódio recente, que é o avivamento de Asbury. Não sei se cita assim, né? Se pronuncia. Meu inglês é péssimo. Mas em 2023, essa cidade de Asbury, ela experimenta um movimento onde estudantes, sem parar, por dias, passam a orar e adorar a Deus na comunidade. Simplesmente porque havia fome no coração. Irmãos, são essas histórias onde a gente vê Deus movimentando, trabalhando no coração humano, onde a gente vê ações da igreja sendo expandidas para fora dos portões institucionais. É onde nós vemos o Espírito convencendo as pessoas do pecado, não pela insistência da pregação, mas pelo fato de que a palavra ela está sendo pregada fielmente, e a palavra que é pregada fielmente não volta vazia. É onde a gente vê a regeneração sendo feita, produzida, conduzida pelo Espírito de Deus pela graça. É onde nós percebemos os frutos do Espírito nascendo, fluindo, amadurecendo. Não existem fórmulas. O que existe para a igreja cristã, para a igreja de Jesus, é submissão. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele compara essa ideia a uma invasão divina, onde Deus entra nos vales pessoais, transforma o caos, a inquietude, a desesperança em repouso. E é somente quando nós estamos descansados no Senhor que Ele nos alimenta através do Espírito para mover dele. Todos nós que estamos ansiosos não podemos ter algo de Deus. Somente quando nós descansamos no Senhor é que Deus nos movimenta como igreja para ser uma luz entre a escuridão. Eu quero propor algo para nós como igreja nesse ano de 2026. Deixar de pensar em alvos mensuráveis, em alvos exatos. Tipo crescer 20% dos membros aqui. Ou fazer 10 eventos por mês. Por mês não dá, né? Nem dá. Por ano. Porque às vezes alvos mensuráveis podem se tornar para nós ídolos. Ídolos de performance. E como diria Spurgeon, todo ídolo traz um formalismo vazio. Por que a gente não adota uma postura de alimentar no nosso coração a fome pelo mover de Deus? Mesmo que esses frutos não sejam contáveis em planilhas. E a primeira coisa que a gente precisa para obter isso é entrar no vale como Ezequiel entra, com humildade e arrependimento. Que a gente possa entrar nos nossos vales e falar para Deus: só o Senhor sabe. Como líderes da igreja, como pastores, Deus, eu não sei. Eu não sei o que fazer para a igreja avançar, crescer, multiplicar. Não sei. Só o Senhor sabe. Senhor, diante dessa crise angustiante de alma, eu não sei como livrar disso. Só o Senhor sabe. E é quando nós confessamos a nossa secura, a nossa fraqueza, que Deus pode intervir.
Porque, como diria o salmista, um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Que a gente possa nos dedicarmos a confessar isso uns aos outros, a chegar uns aos outros em humildade, confessar: eu não sei mais o que fazer com meus filhos, eu não sei o que fazer mais com o meu casamento, eu não sei o que fazer no meu trabalho. Que os nossos jovens possam confessar os seus vícios, que a gente possa confessar as friezas do nosso casamento, que nós possamos confessar o nosso desânimo com a vida, a desesperança com o país, com a política, até mesmo com a igreja, porque é isso que abre as portas para o Espírito soprar no nosso coração. É isso que faz com que Deus possa dizer: sopra, profetiza. Que a gente tenha uma postura persistente. Eduardo chamava isso de oração extraordinária. E essa oração extraordinária não é orar por resultados rápidos, mas orar para que a nossa dependência nunca se esvaia, nunca suma da nossa vida. A gente olha para Atos, no Pentecoste, a gente vê exatamente isso na vida dos discípulos, trancanfiados, orando, até que o Espírito soprasse. Nós temos um objetivo de nos reunirmos aqui mensalmente, e a minha sugestão é que nessas reuniões a gente possa nos dedicarmos um pouco mais à oração, como família espiritual, clamando pelo mover de Deus, clamando para que o Espírito sopre sobre a terra sem forma e vazia, para que Ele traga ordem ao caos. Mas não somente isso, que a gente também nos nossos lares possamos pedir por essa intervenção divina. Agora não faça isso uma metodologia, orei tanto tempo, orei tantas horas. Não meça o sucesso disso por quantificação de horas, mas meça isso por quanto o seu coração está sendo aquecido na oração. Por quanto você deseja ver acontecer na nossa igreja, na nossa cidade, quem sabe no nosso país, o que aconteceu em Asbury, onde corações, de forma espontânea, adoraram, se entregaram e mudaram uma universidade. Terceira coisa, tenha uma postura de fidelidade à palavra sem expectativa humana. Como na reforma, que a gente possa olhar para a palavra e somente a ela e viver essa palavra com paixão. Confiando que o que nós estamos falando, o que nós estamos dizendo, o que nós estamos ensinando, o que nós estamos pregando, cabe ao Espírito Santo trazer frutos e não a nós. E uma vez que a gente é fiel ao Evangelho, a toda teologia do Evangelho, confiar no que Deus diz através de Isaías, que a palavra não volta vazia. Que a gente possa confrontar essa cultura com a palavra e com o amor, não com números. Num cenário onde o valor de uma igreja está sendo determinado pelo seu tamanho, que nós sejamos uma igreja onde o nosso valor seja determinado pela nossa fidelidade ao Evangelho e pelo amor que expressamos ao mundo e uns aos outros, porque é por isso que Jesus orou, para que sejamos um, e assim o mundo conheceria que Deus o enviou. É um grande desafio para nós, mas que a gente possa semear isso nesse ano de 2026. Não contar quantos entraram, mas quantos foram expandidos pelo amor que transformou o coração, pelo perdão rápido das nossas relações, pela fidelidade. E por fim, ter uma postura de dependência total do Espírito.
Deixar que os alvos inatingíveis nos guiem. Buscar frutos como alegria perseverante, como unidade, como uma missão orgânica. Tim Keller vai mencionar que em cidades estressantes como a nossa, devemos focar na graça que renova o coração e não apenas em métricas. O mover de Deus ele está correlacionado a essas ondas imprevisíveis do Espírito de Deus. É quando você vê conversões inesperadas, curas emocionais, impactos na sociedade. Eu tenho a plena certeza, meus irmãos, que essas posturas nos libertam dessa sequidão que o mundo tenta nos impor, dessa pressão urbana e humana por sempre estar 100% na nossa performance. São essas posturas de dependência, de unidade, de oração, de humildade que nos abrem de fato para o sopro divino, como Deus prometeu. Eduardes via os avivamentos como essas surpresas de Deus. E Spurgeon nos lembra que a gente sempre tem que orar, confiar, para só depois então enxergar. Que a gente possa adotar essas posturas em 2026. Para finalizar, Tim Keller, ao falar no seu livro Igreja Centrada, vai encorajar o exílio das grandes cidades a uma dependência da igreja ao Espírito Santo. Ele vai dizer que é essa ação, é essa dependência que tem a capacidade de transformar o nosso desespero em uma missão vibrante. C.S. Lewis, no livro Problema do Sofrimento, vai refletir que o exílio, a sequidão, o caos, o vale, tem a capacidade de refinar a nossa alma e revelar, de fato, se nós estamos dependendo do Espírito de Deus. Em contextos como esse, a gente tem que se unir. Unir em oração, unir em humildade, unir para alcançar não só uma expressão da igreja na sociedade, mas principalmente uma expressão de missão, onde a gente revela o Deus que governa a história. Um Deus que não está distante. Um Deus que sempre intervém quando o seu povo clama. É esse Deus que transforma morte em vida, que transforma desespero em esperança. Isso não parou em Ezequiel. Não parou ao longo da história da igreja. E não pode parar conosco. A minha oração nessa manhã é que Deus sopre o seu Espírito sobre nós esse ano de 2026. Que o Espírito de Deus sopre nas mais profundas trevas dessa sociedade, da política, que liberte os corações endurecidos, que quebre correntes do pecado, que desperte nações inteiras, que encham o nosso coração de esperança, mostrando que Ele não é um Deus distante, mas que tem a capacidade de libertar um povo que se dobra. A gente vê isso em casos recentes. Nós vimos isso com a morte de Charlie Kirk, onde inúmeras pessoas se dobraram ao Deus vivo. A gente viu isso em alguns vídeos ontem da queda daquele ditador Nicolás Maduro. O povo venezuelano orando e agradecendo. É o Espírito de Deus soprando sobre o vale. Que Deus faça isso com a sua igreja, que Deus faça isso conosco, que Deus faça isso com a nossa nação. Amém? Feche seus olhos, uma palavra de oração.